Olá, eu sou o José Antônio Conte e a partir de agora estou no ar aqui no seu canal Legislativo em mais uma Assembleia Entrevista. Aqui conosco a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargadora Beatriz Henke. Vamos falar sobre emprego e desemprego. Afinal de contas, estamos diante de uma grande crise de empregos. A Justiça do Trabalho é sempre um termômetro, doutora. Sem dúvida nenhuma. Nós temos notícia de uma grande quantidade de despedidas, inclusive coletivas, e isso já tem reflexo na Justiça do Trabalho. Evidentemente que o reflexo, ele às vezes vem um tempo depois das despedidas, mas nós temos já um parâmetro de aumento de casos, né, de aumento de demanda, e também sabemos, porque nós temos um trabalho feito pela nossa vice-presidência do tribunal, que se chama mediação em despedidas coletivas. Então, quando há despedidas coletivas, há todo um regramento e a nossa vice-presidência trabalha tentando minimizar os reflexos, minimizar os prejuízos, né, dos trabalhadores nessas despedidas, tentando obter alguma compensação, o pagamento rápido das verbas rescisórias. E nós temos tido muitos casos de despedidas em massa que estão sendo mediadas pela nossa vice-presidência. O que caracteriza uma despedida em massa, uma despedida coletiva, no caso? Uma despedida de um grande número de trabalhadores, né? Não é uma despedida qualquer. E aí nós atuamos nesse sentido. Quer dizer, fechou um frigorífico lá na fronteira, por exemplo, 300 trabalhadores foram mandados embora, isso é em massa. E eles podem pedir uma audiência de mediação, né, para a nossa vice-presidência. E a nossa vice-presidência, então, faz toda a própria mediação para tentar resolver a questão. A despedida vai acontecer, mas se tenta minimizar, né, os prejuízos. Alguma garantia de emprego por algum período, ou então uma compensação financeira, um plano de saúde, coisas desse nível. E evidentemente que toda essa negociação não impede que depois, individualmente, os trabalhadores requeram os direitos que eles entenderam que não foram pagos. Pois é, tem até trabalhadores que buscam o refazimento da empresa, né? Recuperar. Não, deixa que a gente vai fazer isso aí também. Nós temos um caso muito antigo, se não me falha a memória, uma empresa de Cachoeirinha. Agora eu não vou lembrar o nome, mas esses tempos eu ainda participei de um debate de cooperativas e lá tinha o case dessa empresa, que os trabalhadores assumiram uma metalúrgica, os trabalhadores assumiram a empresa quando ela fechou e tocaram a empresa. E ela existe até hoje. Fábrica de fogões Valig, por exemplo. Essa aí era uma delas. Era uma histórica. Histórica, né? Mas depois não deu certo, acabou fechando. Não. Mas aí é diferente, aí os trabalhadores fizeram cooperativas, né? Fizeram cooperativas, exatamente. É outra situação, É bem diferente. O importante é que garantir o emprego, né? Sim, neste caso que os trabalhadores conseguiram se organizar, nem sempre isso é possível, né? É uma série de questões, inclusive nesse case, eles não conseguiam fazer a gestão da empresa, porque eles eram trabalhadores metalúrgicos, mas não tinham experiência em gestão. E acabou que um deles se especializou e conseguiu fazer as vezes do gestor, né? É uma história muito bonita, mas não é uma coisa muito simples de fazer, né? E essas histórias terminam redundando em livros e publicações. Sim, a maioria dos casos isso não acontece, os trabalhadores não conseguem viabilizar. E se tem essas despedidas todas e, evidentemente, nós sabemos que as reclamatórias normalmente elas são ajuizadas após o término da relação de emprego. Não é na constância da relação de emprego. Não há nenhum impedimento para que seja, mas não é a lógica, né? O trabalhador ele acaba ficando receoso de alguma represália, então ele espera encerrar a relação de emprego para postular seus direitos em juízo. E nós tivemos um acréscimo já agora, entre janeiro e abril de 2016, de 12,6% de processos em comparação com o ano passado. E se compararmos a 2014, 18%. Quer dizer, mais processos é um sintoma de que mais pessoas foram despedidas. Com certeza, com certeza. Isso é claro. Há outros elementos também, né? Vamos dizer assim, hoje os trabalhadores são mais esclarecidos dos seus direitos. Isso é um fato, toda a cidadania está mais esclarecida dos seus direitos. Haja vista aí as manifestações que temos acompanhado. Nós também contribuímos, digamos assim, para esse esclarecimento. Nós temos páginas no Facebook, usamos as redes sociais, né, a nossa comunicação social, e nós divulgamos os direitos. Nós temos um trabalho muito bonito chamado Simplificando a Justiça. É um projeto que nós começamos esse ano. Esse trabalho é via Facebook
E lá nós temos, em palavras muito simples, para que possam ser entendidos por qualquer trabalhador, todos os trâmites processuais. Por exemplo, o trabalhador acessa o nosso registro do andamento do processo, lá está escrito uma frase que ele não entende, adiado sine die. O que adianta ele poder acessar se ele não sabe o que é? Então, esse Simplificando a Justiça são inserções 2 vezes por semana no Facebook, com cores, até com desenhos, né? Algumas foram com algum vídeo, explicando em palavras muito simples o que significa, de modo que o trabalhador pode, ele próprio, entender o que está acontecendo com o processo dele. Porque normalmente o trabalhador espera que alguém você tem que entrar na justiça, vai buscar um advogado, né? Não, evidentemente que o advogado faz parte do processo, essa coisa toda. Mas daqui a pouco, se ele soubesse, por conta dele for tomada a decisão, é diferente, né? Normalmente... Ele vai estar sabendo com o que ele está lidando. Sim, é evidente que mesmo que ele deve procurar um advogado, porque ele até pode entrar sem advogado, mas obviamente que ele não vai estar tão bem defendido do que se ele estiver como profissional da área, mas ele não tem por que ele também não ter conhecimento dos seus direitos. Isso é um trabalho que todos nós temos que fazer, né? Nós temos programas muito interessantes, até que a nossa associação, ela trabalha, é o programa Justiça e Cidadania, onde se distribui cartilha. É muito importante a senhora divulgar, inclusive, os endereços desses programas todos aí, para quem nos acompanha, porque daqui a pouco é interessante a gente consultar. Claro que põe lá a Justiça do Trabalho da 4ª Região. O endereço é o nosso site, né? www.trt4. Sempre TRT4. Sempre trt4.jus.br. Esse é o nosso site. Lá nós temos informações e links também para todos esses outros endereços. Quer dizer, nós ultrapassamos uma vez a justiça era uma coisa fechada, né? Sim. Não se tinha, só o advogado tinha acesso à justiça. Agora não é mais, todo mundo tem que ver, tem que entender o que é. Não, né? Hoje faz parte do planejamento estratégico da nossa justiça, por exemplo, ações institucionais na defesa dos direitos da cidadania. O nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele tem 2 programas muito importantes, que são o combate ao trabalho infantil e o combate aos acidentes de trabalho, né? O trabalho seguro, a luta pelo trabalho seguro. São trabalhos tipicamente que não dizem respeito só à nossa atuação principal, que é prestar a jurisdição, mas que nos trazem essa inserção, essa interlocução com a cidadania. Trabalho seguro é trabalho com segurança, né? Tipo assim, capacete, na obra, essa coisa toda. Nós tivemos toda uma divulgação aí no dia 28 de abril, é o dia que se comemora as vítimas de acidentes de trabalho. E a nossa comunicação social fez toda uma divulgação nas cidades do interior, com números de acidentes, justamente para motivar todos, trabalhadores, empresários e sociedade, sobre a importância do trabalho seguro. Nós temos milhares de trabalhadores mutilados e muito cedo mutilados, e nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. E nós, se continuarmos a olhar pelas nossas janelas aí, nós vamos ver que tem muita gente ainda pendurada, né? Com certeza. Sem nenhuma segurança. Sem segurança, sem capacete e de outras formas. Nos automóveis, nos veículos, caminhões. Nós tivemos um acidente ontem em Porto Alegre, com um caminhão do lixo que capotou, quer dizer, que condição nós tínhamos pois isso? Claro que não sabemos exatamente como foi, nem a própria polícia. Parece que o pneu teria furado, né? Eu ouvi isso, mas isso pelo noticiário, não é uma informação oficial. Mas qual é a segurança, qual é a garantia de que esses ônibus, por exemplo, estão tranquilos, não podem correr riscos, enfim, né? E nós temos um trabalho muito grande também no combate ao trabalho infantil. Inclusive, vamos participar, já divulgando, nós vamos divulgar todo o combate ao trabalho infantil na Maratona de Porto Alegre, agora dia 12. Nós fizemos um convênio com os organizadores, né? Então os corredores vão receber uma camiseta, bottom, de divulgação dessa questão do trabalho infantil, que é uma questão que ainda tem que ser muito discutida. Que é uma questão muito bem encampada pelo Ministério Público do Trabalho. Sim, né? Essa nossa campanha é em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. Nós programamos esse dia, que é o dia 12 de junho, é o dia do combate ao trabalho infantil. A nossa atividade é toda em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. De vez em quando, em algumas entrevistas com o Ministério Público do Trabalho, eu faço algumas menções. No restaurante está lá um menino de 13, 14 anos servindo refrigerante. Isso não pode. Não. No posto de lavagem tem um menino ajudando a secar o carro. Também não pode. Mas não é muito complicado, não afasta muito da família, do aprendizado familiar. O fato do menor não poder estar trabalhando?
Mas a partir dos 14 anos, o menor pode trabalhar na condição de aprendiz. E a aprendizagem é uma forma de inserção desses jovens no mercado de trabalho sensacional. Recentemente, nós fizemos lá no tribunal, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, nós fizemos uma audiência pública acerca de aprendizagem. Estavam lá todos os meninos, as empresas que usam da aprendizagem, tivemos depoimentos de empresários de menores aprendizes, que foram menores aprendizes e hoje já estão colocados no mercado de trabalho, acerca da importância da aprendizagem e os benefícios que ela traz, não só para o menor, mas também para a empresa. É muito interessante, os menores estudam e aprendem um ofício para que quando adultos não tenham um trabalho precarizado. Porque essa é a questão que o procurador-chefe, o Rogério Fleischmann, do Ministério Público do Trabalho, sempre diz: trabalho infantil é igual a trabalho precarizado na fase adulta, né? O menor tem que estudar, a criança tem que estudar e brincar. E se preparar para depois, quando adulto, ter um trabalho que seja um trabalho dignificante, que possibilite a sobrevivência e a dignidade dele e da família. Estou me remetendo ao episódio que nós vimos no fim de semana na televisão, que menores de 10 anos assaltaram e mataram no Rio de Janeiro, né? É uma coisa impressionante, isso faz parte, tem cada vez mais, né? Infelizmente, né? Quando esses menores deviam estar em outra situação, né? Eles deveriam estar relacionados com o trabalho, sem dúvida alguma, né? Por quê? Porque um trabalho na condição de estarem acompanhando, terem alguém na família, não passariam por isso, evidentemente. Qual é o número de ações que nós temos envolvendo menores? Nós temos ações? Nós não temos esse número de ações envolvendo menores. Mas deve ter algumas. Temos algumas ações envolvendo menores, não temos uma grande quantidade de ações. Essas questões, elas não chegam muito ao Justiça do Trabalho, né? Porque a maior parte das vezes a própria família envolve o menor no trabalho, né? Não, mas então, nem é a essência da nossa entrevista. Nós queremos saber, e as reclamações chegaram a quantas? Neste último ano de 2016, nós estamos com 143.824 processos pendentes na fase que se diz fase de conhecimento. Ou seja, quando o juiz ainda não decidiu o processo, quando ele não disse ainda quem tem razão. Depois nós temos a fase da liquidação, que é quando se encontra o valor devido, no caso da ação ser procedente, e por fim a fase de execução. É uma quantidade muito grande de processos. E nós tivemos reduzida a nossa força de trabalho, em razão dos cortes orçamentários gravíssimos que sofremos neste ano. Cortes de custeio, de verba de custeio, que é a verba que nós usamos para basicamente manter todo o nosso trabalho, e também porque nós estamos impedidos de nomear servidores e juízes no lugar daqueles que se aposentam durante todo o ano de 2016. 2016, depois Sim. Pode voltar ao normal. Tomara que volte, a nossa esperança é o que nós esperamos, que o ano que vem volte ao normal, porque nós já tivemos cerca de 70 aposentadorias de servidores este ano. E temos um déficit de mais ou menos 30 juízes já de cargos vagos. A crise política no país, ela influencia também na Justiça do Trabalho? A crise política eu acho que influencia em tudo e também influencia em toda essa questão do corte de orçamento, né? O relator da Comissão de Orçamento, que foi o deputado Ricardo Barros, hoje é ministro da Saúde, ele teve uma atuação muito incisiva no sentido de cortar o orçamento da Justiça do Trabalho, não só pela dificuldade financeira, mas também por algum motivo, talvez porque nós trabalhamos muito bem, porque o nosso corte foi maior do que todas as outras justiças. Então nós entendemos que o nosso corte ele foi discriminatório. E a Justiça do Trabalho é a justiça mais eficiente do país, é a mais célere, é a mais próxima da cidadania. Sim, e é a que resolve a situação do trabalhador, pois né? De modo geral, evidentemente. Sim. Né? E dizem que o trabalhador, quando entra com recurso na justiça, já está com metade da causa ganha. Isso, evidentemente, que não procede. Não, mas ainda... é isso que disse o deputado Ricardo Barros, mas não é verdade. A verdade é a seguinte: se o trabalhador quase sempre ganha, é porque quase sempre há descumprimento de legislação trabalhista. Aliás, o trabalhador só entra em juízo quando tem, ou quando desconfia, pelo menos. A maior parte das reclamatórias são, pelo menos, procedentes em parte. Evidentemente que há algumas que não são, evidentemente que há trabalhadores que reclamam e não têm direito. Mas a maioria tem, porque é costume o descumprimento da legislação trabalhista. Se a legislação fosse cumprida espontaneamente, nós não teríamos tantos processos na justiça.
E às vezes nós temos processos onde os direitos mais básicos são descumpridos, direitos mais comezinhos. Um exemplo disso clássico é a terceirização. Sempre que se encerra um contrato de terceirização, há o desligamento de todos os trabalhadores e não há o pagamento sequer das verbas rescisórias, muitas vezes nem do salário do mês. Então, é óbvio que essas reclamatórias vão ser procedentes, parcialmente procedentes, porque esses direitos estão assegurados na legislação para esses trabalhadores e não são pagos, né? Além de outros. Obviamente que nós também temos algumas discussões jurídicas intensas, aí que envolvem lá outras questões. Mas temos muito descumprimento básico de legislação trabalhista. O Ministério Público do Trabalho atua e o Ministério do Trabalho também na fiscalização de todo o cumprimento da legislação, mas não é suficiente. No Brasil, eu acho que nós temos uma cultura, né, de descumprimento da legislação. Então, por isso que toda vez que nós queremos nos comparar com outros países, nós temos que nos comparar integralmente com outros países. Em outros países não há esse descumprimento da legislação. Aqui no país existe. E é necessário, então, que seja imposto depois pela Justiça do Trabalho, que talvez não, certamente devesse ser cumprido desde logo. É importante que se diga, a Justiça do Trabalho protege o trabalhador, mas protege também o empregador, não é? Claro que sim, porque qual é a grande missão da Justiça do Trabalho? Fazer justiça social e harmonizar as relações de emprego, né? Ou seja, estabelecer a paz social. Se não existisse a Justiça do Trabalho para fazer esse contraponto, como se faz, fazer essa mediação e contraponto, acho que nós teríamos algumas situações de bastante conflito, né, nas relações, muito mais conflito. E o direito do trabalho é eminentemente um direito que protege o trabalhador. Isto é que tem que ser entendido, porque ele é um direito que parte do pressuposto de que uma das partes está em pior condição que a outra. Se chama o hipossuficiente, ou seja, não há igualdade entre as partes. Trabalhador que precisa do emprego para sobreviver e empregador que dirige o empreendimento econômico. Então, o direito do trabalho parte desse pressuposto e por isso ele tem sim um princípio, que é o princípio da proteção do trabalhador. É a regra do direito do trabalho. Não o justo trabalho que inventa isso, nem o justo trabalho que inventa isso. Isso também não é só no direito do trabalho que existe. Todas as regras de defesa do consumidor são iguais. Elas são em favor do consumidor, dando razão ao consumidor, porque é a mesma situação, direito protetivo do consumidor. Aqui nós temos um direito protetivo, especialmente pelo princípio da dignidade humana, que é o fundamento da Constituição Federal. Então, é assim o direito. Ele é dessa forma, ele trata desigualmente os desiguais. Isso é uma regra que não é só no Brasil que é usada, isso aí é uma regra de direito que vem há muito tempo, em vários ramos, onde se tem uma parte que tem mais poder que a outra. Então, a regra, a lei, a norma, ela vem para igualar as partes que não estão iguais. Essa que é a questão. E por isso há várias regras que atribuem, por exemplo, ao empregador o ônus da prova, porque ele é que tem os documentos da relação de emprego. Então, ele que tem que ter o cartão-ponto, ele que tem que ter o recibo de pagamento, porque ele pode documentar a relação de emprego. É uma regra básica no processo. Quem tem que provar os pagamentos é sempre o empregador. Então, não é que o Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ela quer. Não, é assim. É assim que é para ser. Ninguém defende uma parte, não é defender uma parte. É todo um arcabouço de regras que existe para conseguir resolver toda essa questão do trabalho humano, que é muito complexa, até porque o trabalhador passa a maior parte da vida dele trabalhando, né? E é impossível separar a pessoa do trabalhador do trabalho que ele presta. Por isso que o direito do trabalho se ocupa tanto da pessoa do trabalhador. Empresa produtiva, empresa que está bem, é trabalhador próspero ou não? Dá para dizer que isso funciona ou é uma lenda? Nem sempre, né? Claro que se a empresa está improdutiva, o trabalhador vai ficar prejudicado também. Mas há casos de empresas que estão muito bem e que têm algum descumprimento da legislação, né? Sabemos que sim, assim como há casos de empresas que nem são demandadas no Justiça do Trabalho. Empresas que fornecem muito mais benefício que aqueles que a lei prevê e eu tenho certeza que tem uma retribuição do trabalhador muito boa, porque é evidente que quem trabalha em melhores condições vai produzir melhor. Isso é uma regra, na minha opinião. Ainda há trabalhadores desembargadores que passam a vida inteira numa empresa só, são quase parte do patrimônio dessa empresa? Existe, sim. Não são os casos mais frequentes, mas ainda existe. Acho que existe sim.
O mercado hoje ele é muito rotativo também, né? O próprio trabalhador às vezes quer mudar de situação, mas a gente sabe que existe alguns casos. A gente vê... Agora nós temos casos, por exemplo, de trabalho escravo ainda. Estamos no século que é lamentável, né? E ainda temos casos de trabalho escravo moderno, como se diz, que não é a escravidão com açoite, mas é fornecer condições de trabalho que são degradantes e impossibilitar que o trabalhador saia daquela condição. E nós lemos toda hora no jornal a respeito disso, de empresas que terceirizam, quarteirizam a produção, por exemplo, têxtil, e lá no final da cadeia nós temos o quê? Empregados, trabalhadores brasileiros, às vezes são bolivianos, chilenos, equatorianos, já tivemos vários casos que trabalham num local em péssima condição de higiene e recebem Como um é que a senhora salário está vendo digno. a condição desses trabalhadores que chegaram ao Brasil, jamaicanos, haitianos, Pois é, tem senegaleses? vários deles que são explorados nessas condições porque por necessidade aceitam, por exemplo, uma remuneração inferior a outros, né, ou condições piores. Então temos várias situações. E a gente vê com muita frequência eles na rua vendendo mercadorias contrabandeadas, né? Sim, porque aí eles não conseguem emprego também, né? Então tem a questão da língua também, que dificulta vários deles, né? Tem alguns que já dominam. Doutora, o que fazer? O que fazer? Em primeiro lugar, eu acho o que fazer. Essa crise institucional que nós passamos, essa crise política, institucional e econômica, não pode servir, na minha opinião, de desculpa para nós entendermos que nós temos que piorar as condições das pessoas que trabalham, né? O que se discute muito é isso. Vamos flexibilizar, vamos mudar a CLT. Mas eu pergunto, isso é modernidade? Para mim isso é retrocesso e atraso. Trabalho digno é condição de um país que minimamente pretende ser um país do futuro. E nós temos que achar soluções. Eu não sou aí política para dizer, mas sou cidadã. E acho que como cidadã eu quero que se achem soluções que não flexibilizem, não precarizem o trabalho, não piorem as condições das pessoas que mais precisam. Se entendi direito, quanto menos mudar na CLT, quanto menos mudar a CLT, melhor. Até porque a maior parte das regras da CLT já são regras hoje constitucionais, são os chamados direitos sociais. Direito ao aviso prévio, às férias, direito à remuneração digna, direito a uma jornada máxima, direito ao repouso, ao pagamento de adicional de insalubridade, à segurança no trabalho, à licença gestante, são direitos sociais e direitos fundamentais. A Constituição chama de direitos fundamentais. Por quê? Porque não há como o ser humano viver sem esses direitos, né? Eles estão lá junto com o direito à saúde, junto com o direito à vida. O direito ao trabalho hoje é um valor, o valor social do trabalho. A Constituição diz isso. O trabalho não é só sobrevivência, o trabalho é fator de dignidade humana. E acho que isso nós não podemos esquecer, nesse momento de tamanha crise que nós enfrentamos, que parece sempre que o mais fácil é vamos reduzir os custos. Mas o trabalhador não é apenas um custo. O trabalhador é, na verdade, e o ser humano é o sujeito de toda a nossa legislação, é o que nós queremos proteger. Senão, nós não vamos ir em direção de uma sociedade mais justa e mais solidária, que já não temos, porque sabemos da precariedade, de condições de toda essa questão da má distribuição de renda que ainda temos no país. As pessoas aí esperando por serviços que não têm, e não podemos retroceder. Eu acho que isso é o que fazer, é no mínimo não voltar para trás. E uma dessas condições é não precarizar a legislação do trabalho, que ela tem um mínimo de avanço civilizatório. É o que nós temos hoje. É uma questão de avanço de civilização. Nós não podemos perder isto e voltar para trás. A nossa Constituição hoje é uma das mais completas do ponto de vista da defesa dos direitos da cidadania. Há outras questões em que ela é atrasada, como a questão toda que se discute hoje da reforma política. Mas na questão da defesa dos direitos fundamentais da cidadania, ela é muito avançada, ela é um exemplo para outras constituições. E ela sequer foi implementada. Os direitos estão lá, mas não estão valendo na prática, e nós já falamos em retirada desses direitos. Acho que isso é um equívoco e é um atraso que não podemos aceitar. E que a população deve estar atenta, né? Deve estar atenta, porque às vezes a população ouve falar sobre, vamos atualizar a CLT. Mas o que significa atualizar a CLT? Quais são os direitos da CLT que se entende que não deveriam existir? É isso que eu gostaria de dizer. Pois é, eu queria que a senhora me dissesse isso, já que a senhora está há bastante tempo nisso, é uma especialista, o que dá para retirar?
Eu acho que não dá para retirar nada da CLT. A CLT tem os direitos mínimos. O que se vê que aquilo é o mínimo de necessidade que se precisa para que o trabalho seja digno. Podemos avançar. Nós temos lá aviso prévio, férias, 13º salário, salário mínimo, licença gestante, férias anuais, já disse isso, trabalho seguro, proibição do trabalho do menor, que hoje já se discute, por exemplo, a redução da idade para trabalhar, que é um atraso, porque teremos mais crianças na rua em condições subhumanas, ao invés de estarem como aprendizes, vão estar trabalhando uma jornada de 8, 9 horas por dia, sem estudar. Que futuro vamos construir? Sem educação e sem trabalho digno, não temos como construir um futuro melhor para o país. É isso que eu penso. E é por aí, né? E o que a gente mais vê é o crescimento das empresas terceirizadas. Como mostrar para quem contrata que tem as mesmas obrigações trabalhistas que os demais? Essa é uma grande questão hoje que se discute, né? Se discute hoje, há um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em discussão no Senado Federal. O relator é o senador Paim. Inclusive, o Senado está promovendo audiências públicas pelo país para discutir esse projeto de lei. E ele prevê o quê? A terceirização generalizada. Hoje já temos terceirização em algumas atividades que se chamam atividades especializadas. O caso mais comum é limpeza e também vigilância. E há uma regra, há uma jurisprudência do nosso Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que nessas atividades especializadas é possível a terceirização, mas não na atividade, digamos, fim, que é a principal da empresa. Hoje essa lei pretende que todas as atividades possam ser terceirizadas. E na opinião de nossa opinião, da majoritária dos juízes do trabalho, essa legislação ela traz um retrocesso muito grande. Porque na terceirização é onde se vê a maior precarização, os salários mais baixos, o maior índice de acidente de trabalho, o maior índice de trabalho escravo. O empregado terceirizado sempre ganha menos que o empregado contratado diretamente pela empresa. Então, se agora ele passar todos os empregados, digamos, uma empresa não vai mais precisar contratar nenhum empregado, todos poderão ser terceirizados. Isso significa precarização, salário pior, trabalho com menos dignidade, com piores condições. E na área pública, cada vez menos concurso. E ainda tem isso. Na área pública, cada vez menos concurso, o que, na verdade, viola o artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece o ingresso por concurso público por uma questão básica, para democratizar o acesso aos cargos públicos a todo o cidadão. Qualquer cidadão, por mérito, não por indicação, por conhecimento, pode se candidatar a um cargo público e ser aprovado em concurso. Na medida em que não fazemos concurso e contratamos pela via da terceirização, acabamos também indo contra, digamos assim, violando essa regra que é de democracia, é de transparência, é de moralidade do serviço público. E é no mínimo desigualdade, né? Exatamente. Muito bem. Desembargadora Beatriz Henke, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia. Obrigada Sucesso. pela oportunidade de ter participado. Estamos sempre à disposição. E cumprimentos pelo trabalho. Tem que mostrar essas ações que estão sendo realizadas. É importante isso, viu? O canal aqui está à disposição, tá? Certo. Obrigada. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma Assembleia Entrevista. Até breve.